muito bom dia. Está começando mais uma série de sabatinas com os candidatos à prefeitura da região. Desta vez, a cidade escolhida é Bombinhas. Sejam muito bem-vindos os nossos eleitores de Bombinhas que estão conectados nas nossas redes sociais. Esta sabatina, esta série de sabatinas que vai acontecer durante esta semana, né, essas sabatinas, está acontecendo no Lance Itapema, nas nossas redes sociais, pelo nosso Facebook, Lance Itapema, e também no nosso Instagram. E para você que não consegue acompanhar ao vivo, logo mais, esta entrevista vai estar em alta qualidade no nosso canal Grupo Lance Notícias no YouTube. Eu me chamo Débora Fernandes Biasibete, sou jornalista e apresentadora do Café com Política e conduzi durante esta semana a sabatina, e nós queremos aqui oferecer para você, eleitor, mais uma oportunidade de conhecer as propostas e plano de governo dos candidatos à prefeitura desta cidade. Hoje, abrindo a nossa sabatina, nós recebemos aqui no estúdio Isabela Camille, candidata pelo Partido Liberal. Isabela é natural de Bombinhas, tem 34 anos, foi criada pelos avós pescadores e maricultores. Atualmente exerce o seu primeiro mandato como vereadora na Câmara de Bombinhas e tem o seu trabalho destacado por fazer oposição ao governo atual. E esta é a primeira vez que Isabela se candidata à Prefeitura de Bombinhas. Bom dia, Isabela, seja muito bem-vinda. Bom dia, Débora. Bom dia a todos os bombinenses que nos acompanham, toda a Costa Esmeralda. Uma honra estar aqui, um canal sério, que traz transparência, que dá oportunidade de a gente conversar com a nossa gente. É sempre uma honra, eu vou estar sempre à disposição para responder à nossa população. Isabela, eu vou explicar para você e para o pessoal que está em casa como é que vai funcionar a nossa sabatina. Os candidatos têm 30 minutos para responder o maior número de perguntas. Na urna, nós teremos os números das perguntas, os candidatos retiram o número, eu faço a pergunta e o relógio começa a rodar. As perguntas foram selecionadas de acordo com os temas mais discutidos nas entrevistas do Café com Política: saúde, educação, segurança, mobilidade urbana, meio ambiente, turismo e esporte. Então, está preparada, Isabela? Preparadíssima. Então, cronômetro na tela. Começando. 2. 2. Isabela, uma vez eleita, pretende revogar a cobrança da taxa de proteção ambiental? Excelente pergunta. Hoje existe uma determinação, recomendação do Ministério Público de Santa Catarina, que exige a revogação da taxa de preservação ambiental. Taxa essa que até na teoria seria linda, mas que na prática não funcionou, não funciona e não tem primado por nada para melhorias no meio ambiente, a salvaguarda do mesmo. Então, com toda certeza, se for uma determinação do Ministério Público, sim, nós acataremos, até porque a lei ela tem que ser cumprida. E nós, quanto ao nosso plano de governo, o que que a gente deixou para a população? Deixar aberta para ela escolher. Até porque hoje, Débora, existe uma pesquisa interna onde a população está dividida. Umas são a favor, contudo, os que são favoráveis a ela não estão contentes quanto à falta da transparência da aplicação dos recursos, e tem aqueles que não querem justamente por isso. Então, primando por esses que querem, mas que não têm transparência, a gente deixou isso também como uma forma de plebiscito. Uma das primeiras coisas a serem feitas é chamar, convocar a população para decidir juntos se ela quer ou se ela não quer. E se continuar, como que nós deveríamos utilizá-la, porque da forma que está é impossível. Mas, sobretudo, a legislação ser cumprida. Então, hoje, a princípio, sim, é pela revogação, porque existe a recomendação do Ministério Público. Próxima pergunta. 24. Candidata, de acordo com a população da cidade de Bombinhas, o município já poderia conquistar mais 2 cadeiras na Câmara de Vereadores, ampliando para 11 o número de representantes da população. Caso eleita, pretende ampliar a Câmara? Não. Essa já é uma discussão interna dentro da Câmara de Vereadores. A gente sabe que tem algumas pessoas até querendo criar pautas com isso, mas já foi uma decisão discutida com o colegiado atual de não criarmos essas 2 vagas, até porque eu, enquanto vereadora atuante, venho dizendo o que nós precisamos é de qualidade e não quantidade. E Bombinhas é um município pequeno, o menor em extensão territorial de Santa Catarina, o quinto menor do Brasil. Ou seja, eu, enquanto fiscalizadora, agente política, eu numa manhã eu consigo
circundar todo o município. Ou seja, quem quer trabalhar consegue, quem, tem vontade faz. Então, considerando os custos que hoje, para os 4 anos, né, de uma nova legislatura, tendo mais 2 candidatos, a gente superaria o valor de R$ 1 milhão de gasto, isso são erário público, impostos, né, dos nossos trabalhadores, com toda certeza, não sou totalmente contrária a essa ampliação de cadeiras, é como eu falo, precisamos de qualidade e não quantidade. Perfeito, próxima pergunta. 17. Vamos lá. Candidata, quais iniciativas você propõe para apoiar os pequenos empreendedores e fortalecer o comércio local? Excelente pergunta. Tenho ouvido muito comerciante já desde o início do meu mandato. Uma das primeiras, indicações minha enquanto vereadora, Débora, quando a gente estava saindo daquela pandemia, que de forma irresponsável, o atual prefeito fechou todo o comércio, mandou todo o turista embora, isso ficou muito marcado, o prefeito com um alto-falante na praia mandando os nossos turistas embora. Isso trouxe um prejuízo imenso que ainda reflete no nosso comerciante. E o nosso comerciante, a gente veio tratando da economia como uma forma de dar condições de ele trabalhar. À época, entrei com uma indicação pedindo para que os impostos fossem pagos quando a gente tem ali no início do ano, janeiro, tem quando tu paga à vista, tu tem um desconto de 30%, fevereiro 20 e março 10. Eu pedi naquela época para que a gente prorrogasse esse período para pagamento, para depois da Páscoa, para poder criar aquela gordura, para ele ter condições de pagar. À época, o Poder Executivo não acatou, ou seja, tratando o comércio assim, sem nenhuma sensibilidade. E de tanto conversar com o comerciante, a gente chegou em algumas propostas que a gente traz para o nosso plano de governo. Por exemplo, nós precisamos primar pelo pequeno empreendedor, aquele que é o comerciante de base, que está o ano todo na nossa cidade. Não é justo que ele pague as mesmas taxações, por exemplo, um alvará, que o mesmo que o que vem lá e só fica 3 meses, arrecada e vai embora. É a história do filé mignon. A gente tem lá o filé duplo, o cidadão chega 3 meses, come o filé duplo e deixa o osso para ser roído pelo nosso comerciante. Então, trazer esses incentivos fiscais para quem fica o ano inteiro, tratar ele sim com mais, vamos dizer, com mais responsabilidade, porque ele gera emprego, ele gera economia para a nossa cidade, então fortalecer esse comerciante. Também a gente rever a questão tributária, Débora. Eu vou até estender um pouco mais essa resposta, que é absurda, porque hoje o nosso comerciante, o nosso morador também, paga a taxa de lixo mais cara da nossa região, de todo o estado. Isso onera demais. Ele paga a taxa de água mais cara do estado. Então, imagina o quanto que ele deixa de estar investindo em seu comércio, na capacitação da sua mão de obra. Então, rever também essas taxações, fazer a reforma tributária, conversar com o comerciante para estimulá-lo também, para poder fortalecer os turismos, o nosso turismo de base, o sociocultural, socioeconômico, para poder a gente também, porque quando a gente fala de um turismo sociocultural, a gente está valorizando a nossa cultura, o nosso patrimônio local, que também, fortalecendo o nosso patrimônio local, a gente fortalece a economia na baixa temporada, Débora. Nós temos hoje um problema que nós temos um festival do mar que gasta mais de R$ 3 milhões num único fim de semana e não pensa num turismo no ano inteiro. Ele gasta mais do que o orçamento de toda a Secretaria de Turismo, sendo que esse mesmo governo ele extinguiu a festa do pescador, a festa do marisco, a festa do município, ou seja, festas essas que na baixa temporada fomentavam o turismo, ou seja, reanimava a cidade, trazia mais turista, movimentava a nossa economia interna, o nosso turismo. Então, novamente fomentar essas festas, estruturar o nosso turismo de base, né, a nossa economia de base, que são nossos pequenos empreendedores, os pequenos empresários, os comerciantes locais, rever essas taxações absurdas, tarifa de água e de lixo as mais caras, e também fortalecer os conselhos, que eles sejam deliberativos, consultivos, que é, né, os nossos conselhos de turismo, as nossas associações de bairro, para poder construir juntos esse planejamento de um turismo sustentável, não de massa, mas de qualidade. Próxima pergunta. 12 mais um. Vamos lá. O horário de funcionamento das creches encerra às 17 horas.
E isso é alvo de crítica constante por parte da população. Caso eleita, qual o seu plano para ampliar o horário de funcionamento? Então, Débora, qualidade no ensino, ele vem desde a valorização do servidor da educação, né, porque, a gente quando quer dar uma boa qualidade para os nossos alunos, a gente também tem que pensar nos nossos servidores da educação. E quanto à ampliação nas vagas de creche, que hoje existe uma demanda reprimida na nossa cidade também, e também no aumento do horário de atendimento, a gente teria que criar o contraturno. Então isso são ações que estão previstas no nosso plano de governo para ser criada, inclusive com equipe técnica capacitada para tal. Hoje nós temos na nossa cidade, por exemplo, há poucos dias foi inaugurada uma escola, a Balão Mágico, que a gente fez um aporte, inclusive com recursos também do governo do estado, da Câmara de Vereadores, mas assim, ao invés de a gente inaugurar uma, nós já deveríamos estar inaugurando 4, 5, porque a demanda hoje é imensa. E também a gente precisa, flexibilizar esses horários. A gente precisa aumentar, porque a gente sabe que hoje o horário comercial, ele vai além das 17 horas, 5 da tarde. Contudo, a gente não pode sobrecarregar os nossos professores, as nossas monitoras, as nossas merendeiras. Então a gente precisa aumentar o quê? O quadro de contratação através dos concursos públicos e criar mais esse período adicional. Então a gente precisa ampliar o quadro de contratação, valorizar os nossos servidores com salários dignos, com capacitação. E quando eu falo também, eu já posso querer abordar aqui, Débora, além de a gente primar pela necessidade de ampliação de horário, também dar a disponibilidade dos pais de escolherem se os filhos querem na rede fundamental de ensino, se querem também os filhos no tempo integral, porque tem pais que não querem, querem ter um tempo a mais com os seus filhos e não tem essa possibilidade, porque os filhos são obrigados a participar do ensino integral. E muitas das vezes o ensino, vamos dizer que um segundo período, não tem as aulas de capacitação devida para esses alunos. Então a gente trata justamente na questão do tempo integral, dar a possibilidade de escolha para os pais, na questão das creches, ampliar o quadro de funcionários, ampliar também as unidades de ensino para poder atender a demanda reprimida e, assim, a valorização e a qualificação da mão de obra para os nossos professores e monitores merendeiros ter gosto de trabalhar, porque, infelizmente, hoje eles estão desvalorizados na questão salarial. Perfeito, próxima pergunta. 18. Isabela, o surf é um esporte bastante praticado, principalmente nas praias do Mariscal e de Quatro Ilhas, por exemplo. Esporte esse que vem se destacando como esporte olímpico, né? E Bombinhas tem esse potencial. Nos últimos anos, qual o seu projeto para fomentar este esporte, tendo em vista que Bombinhas tem um potencial para essa Eu prática? tenho uma paixão à parte pelo surf, até porque meu ex-marido, o pai do Murilo, meu filho mais velho, ele já foi campeão catarinense, um excelente atleta, mas infelizmente pela falta de fomento e reconhecimento da importância do esporte na vida do jovem, é que hoje ele trabalha mestre de barco em alto mar. Ou seja, Bombinhas não soube reconhecer as suas pérolas. Graças a Deus, nós temos hoje nomes que despontam na elite mundial, como Alejo Muniz. Nós temos outros nomes aqui dentro de Bombinhas que vêm levando, mas pelo suor do próprio rosto, pelos próprios esforços, essa atividade tão linda e tão digna que é o surf para o mundo. O que nós precisamos fazer enquanto poder público, aquela mão que chega nessas escolinhas, nessas associações? Nós temos a ABS, nós temos ali o Big Z em Campo Grande, nós temos que fortalecer. A gente tem que atrair, fazer parceria públicos-privadas para trazer os eventos de surf novamente para Bombinhas, como eu fui acostumada lá em 2004, a gente ter eventos, etapas do Brasileiro ali no Mariscal, na Praia do Atalaia. A gente precisa novamente atrair, fazer parceria público-privada, fomentar e ajudar economicamente essas escolinhas, e também, Débora, além de tudo isso, a gente precisa fortalecer o esporte como um todo. Eu vou utilizar aqui o surf, porque ele salva a vida, ele leva e ele gera economia para a nossa cidade. Porque, como eu falei, quando nós tínhamos as etapas do Brasileiro, atraía turismo, e é um turismo de qualidade, é um turismo que preserva, que sabe que do mar a gente tira a nossa fonte de renda. Então, é fortalecer também os bolsas atleta,
a gente poder dar mais condição, ampliar o número de atendimento do Bolsa Atleta, porque muitos desses jovens acabam tendo um recurso muito pouco. E a gente sabe que é bastante caro ter que viajar, ter que representar, e outra, representa a nossa cidade, o que é orgulho para todos nós. Então é isso, fomentar as escolinhas de base, fortalecê-las, trazer essa parceria público-privada, atrair esses eventos novamente para Bombinhas e fortalecer também o Bolsa Atleta. Perfeito. Próxima pergunta. 14. Candidata, qual é a sua proposta para ampliar o acesso a especialidades médicas e reduzir o tempo de espera para consultas e exames na cidade? Pois é, Débora, eu costumo dizer isso para muitas pessoas. Eu sou vítima da falta da eficiência na saúde. Bombinhas evoluiu bastante, sim, na área de saúde, não podemos negar, porque se eu negar isso, eu estou sendo injusta. E todos os prefeitos, todas as administrações que passaram por Bombinhas deixaram a sua marca, desde a época da construção de uma policlínica até, recentemente, uma UPA. Contudo, não adianta eu ter um elefante branco e eu não ter as especialidades necessárias para a nossa população. Hoje, se uma mãe chega com uma criança num atendimento emergencial para pediatria, ela não encontra, principalmente na alta temporada, e nós sabemos que Bombinhas ela é invadida na alta temporada por um turismo de massa, então nós temos que estar preparados, até porque também não é só o turismo, o turista quem vai para as UPAs, as unidades básicas, como é o próprio morador que está aqui o ano todo também na alta temporada. Então nós precisamos ampliar o quadro de especialistas, a contratação do pediatra, do cardiologista, bem como também do psiquiatra. Nós temos hoje uma demanda reprimida por mais de 400 pessoas na fila de espera por um psiquiatra. Então a gente precisa ampliar esse quadro de atendimento, fortalecer as nossas unidades básicas, as nossas equipes, né, de assistência social e combate a endemias, as ACS e ACS, valorizar essa mão de obra, valorizar todo esse pessoal, fortalecer essas políticas preventivas, porque elas previnem o colapso na saúde. E também, Débora, nós temos hoje a tecnologia à nossa disposição. Nós temos hoje a telemedicina. Nós conseguimos, para poder adiantar essas filas, né, nessas esperas de exames. Por exemplo, eu vou utilizar um exemplo da minha tia. Ela fez um exame, quando descobriu um câncer, quando ela foi levar os exames para ser novamente consultada pelo médico especialista, o exame já tinha passado do período, né, de aceitação, porque passa de 6 meses, tem que refazer de novo. Isso é um absurdo. A minha tia faleceu e ainda estava recebendo ligação, o telefone dela para fazer outros exames. Olha que loucura, ou seja, eu sou vítima da ineficiência da saúde, porque eu perdi pessoas que eu amo. Então a gente precisa o quê? Acelerar. A telemedicina funciona como? Faz a consulta de base, pede a série de exames, com médicos, utilizando da tecnologia, pode fazer a avaliação do exame, se necessário mais, pede mais, senão já é encaminhado para um tratamento. Então, usar a tecnologia em nosso favor, através da telemedicina. Então, telemedicina, tu ampliar esse quadro, ampliar também o número de contratação, trazer os especialistas, e agora uma área que muita gente não fala, que Bombinhas vem sendo prometido há 3 mandatos, são 12 anos de promessa, que é o Centro de Especialidade Psicossocial, que é o CAPS, que é uma demanda que eu venho defendendo dentro da Câmara de Vereadores há tempos, inclusive colocando emendas ao Plano Plurianual, que é o PPA, que é uma urgência, são mais de 400 pessoas, como eu falei, na fila de espera. E a gente sabe que hoje as doenças mentais estão crescendo dia a dia e precisam dessa atenção urgente. Então, são isso que a gente tem já previsto para o nosso plano de governo, Débora. Próxima pergunta. 10. Vamos lá. O transporte público de Bombinhas é praticamente inexistente. Você tem propostas para o transporte público? Quais seriam essas medidas? Nós temos sim, e é inadmissível uma cidade que diz que ela se tornou boa para todos, mas eu até pergunto, boa para quem? Porque para a pessoa que necessita do transporte não está bem. Nós hoje temos um sistema sendo feito por 2 vans. Antes nós tínhamos aviação praiana que passava a cada 45 minutos. Perdemos isso. Por conta do quê? Falta de subsídio. Quando uma empresa está dentro da cidade, ela visa o lucro, ela não é uma empresa filantrópica, a gente sabe disso, então ela realmente precisa ter um retorno.
Hoje nós temos duas vans que quando quebra, Débora, não existe a colocação de uma outra. O trabalhador que foi trabalhar pela manhã, ele não sabe como vai voltar para casa, ou ele vai ter que pagar um Uber ou pedir uma carona. Se ele paga o Uber, ele paga duas vezes, que ele paga o imposto da contratação das vans e ainda paga um adicional daquilo que ele já nem tem para poder voltar para casa. Isso é inadmissível. Então, o que falta? Subsídio. O que precisamos? Criar um departamento de engenharia de trânsito. Hoje nós temos um Demutran que não tem sequer um engenheiro. Quando a gente fala que as empresas elas primam pelo lucro, para ela poder lucrar, ela precisa circular, ela precisa ter público, e público nós temos. E isso é comprovado num grupo de transporte público que a gente tem no WhatsApp, que são mais de 1.200 pessoas participando. Então, o que a gente precisa? Dar condições para essas empresas que querem trabalhar dentro da cidade. Além de subsidiá-las, que é uma necessidade real, nós precisamos dar fluidez ao trânsito. Para isso, nós precisamos criar os binários urbanos. A gente precisa dar mobilidade para a cidade. Tu pode observar bem. No inverno, a cidade ela consegue circular. No verão é que ela trava. Isso demonstra o quê? Uma falta de a criação de novas vias. Desfazer esses gargalos. Nós temos situações de criação de binários urbanos, por exemplo, vou citar bombas. Tu entra pela Avenida Leopoldo Zale, entra na Bico de Lacre, tu desce na Bico de Lacre, não, na Beija-Flor, vai até a Fragata, e ali tu pega o sentido Canto Grande, Sertãozinho, Morrinhos, e tu volta saindo da cidade pela Avenida Leopoldo Zarle. Tu cria mais áreas de estacionamento, fluidez. Quando tu chega no centro de Bombinhas, é legal porque eu sei que a população de Bombinhas sabe muito bem do que eu estou falando. Quando a gente chega ali no alto da Igreja Católica, na Rua Pescada Portuguesa, nós temos uma via que ela daria acesso às ruas de trás, a Marlin, a Tubarão, mas existe uma residência onde o próprio proprietário ele tem interesse que aquela área seja indenizada para dar fluidez ao trânsito. Ele já tem essa vontade. Então, indenizar essa área, abrir uma nova via, dando fluidez para quem está no centro poder ir para Mariscal Canto Grande sem ter que chegar lá na Rua Salmão. Mesma coisa, bairro Canto Grande, Morrinhos, Zimbros, fluidez. A gente pode criar binário urbano ali na Avenida da Praia, Avenida Girassol, sentido Professor João da Cruz, onde tu vai pela praia e volta. E tinha um acesso antigo que passa por detrás ali do cemitério que dá onde a Assembleia de Deus, hoje o Posto Quatro Ilhas. Poder abrir essa via, ou seja, abrir novas rotas, dar fluidez com criação de binários urbanos, e aí tu consegue trazer essas empresas novamente para operar dentro da cidade. E é muito dito, Débora, pelo prefeito, pelo governo atual, que outras empresas não quiseram participar do edital de licitação. Mentira. Existe uma empresa do município de Porto Belo que queria participar. Só que os editais são direcionados e a gente vai acabar com isso. Um benefício dos amigos, direcionamento de licitação. Inclusive, enquanto vereador, eu já fiz essas denúncias. A gente vai subsidiar essas empresas, trazer novamente a dignidade e o respeito para o nosso trabalhador. Até porque eu também sou autora do projeto de lei Adote um Ponto de Ônibus. Porque eu estou 4 anos praticamente, né? São 3 anos e 9 meses dentro da Câmara de Vereadores, solicitando os pontos de ônibus cobertos para trazer segurança, bem-estar para os nossos moradores, trabalhadores e estudantes. E sequer temos isso. Sequer temos bolsões nas nossas avenidas para um ônibus poder encostar. E é falta de dignidade quando nós não temos um ponto de ônibus. Então, eu trouxe para a iniciativa privada, uma parceria público-privada para quê? Para que ela adote, ela construa, ela dê manutenção e assim ela possa explorar de forma publicitária. Porque, infelizmente, quem tem o poder e a caneta não está fazendo, Débora. Próxima pergunta. 20. Candidata, como a senhora pretende resgatar as festas tradicionais, fortalecendo a cultura do município? Já até comentou aqui. Maravilhoso. Resposta, né? Quando a gente fala das festas tradicionais, a gente fala de um desenvolvimento sociocultural e socioeconômico. Por quê? Quando fortalecemos as nossas bases, as microempresas, o trabalhador local, nós fortalecemos a nossa cultura. Por quê? E são essas pessoas que fortalecem a cultura que cuidam do meio, cuidam do patrimônio público, do patrimônio natural. E nós precisamos recuperar, sim, porque a nossa história é a nossa cultura, a nossa tradição. Festa do Pescador enaltece a nossa cultura e economia primeira do município de Bombinhas. E não adianta o governo dizer que hoje é uma economia que está se perdendo, porque não. Está se perdendo por falta de ações do poder
público de valorização a essas famílias. Nós temos hoje inúmeras famílias que subsistem da pesca. Outra festa, a festa que tem que retornar, a festa do marisco. Inúmeras famílias que subsistem da maricultura. E outra, quando fortalecemos essas festas, a gente traz o turismo da baixa temporada, que eu falei que a gente precisa fomentar, que o nosso comerciante hoje, Débora, eu digo porque eu estava andando sábado na Avenida do Centro e em Campo Grande. Em pleno sábado, a nossa cidade esvaziada e o nosso comércio com as portas abertas. Ou seja, as moscas ansiando, tendo que trabalhar igual um escravo no verão para poder manter as portas abertas no inverno. Ou seja, porque não há um planejamento, porque na nossa cidade, uma secretaria de turismo, em 12 anos, teve 13 nomeações de secretário. Ou seja, são pessoas incapacitadas, não, muito pelo contrário, pessoas técnicas boas, mas que não tiveram oportunidade de pôr o seu planejamento em prática, porque tudo é político e não técnico. Então, fortalecer aquilo que eu falei lá no início, resgatar. Porque gastar 3 milhões num único festival é inadmissível. Fazer essa divisão, planejamento, Secretaria de Turismo e Cultura tem que andar juntos. Secretaria de Pesca também tem que estar atrelada e ser ouvida, porque a gente vai sim retornar Festa do Marisco, do Pescador, Festa do Município e também as festas tradicionais juninas que a gente sempre teve na nossa rede de ensino. Então, esse é um compromisso e que está, sim, no nosso plano de governo, Débora. Perfeito. Próxima pergunta, candidata. 21. 21. Isabela, considerando que a pesca artesanal da tainha é um patrimônio histórico do município de Bombinhas, dentro do seu plano de governo, existe algum projeto previsto para fomentar ainda mais essa atividade econômica? Pensa em algum subsídio do governo para a reforma de ranchos ou redes? Débora, como é bom quando a gente tem trabalho para apresentar, né? Por isso que eu falo para a população de Bombinhas que eu e o Alemão estamos preparadíssimos para representá-los e fazer a administração melhor e mais eficiente de Bombinhas. Enquanto vereadora, eu sou autora de um projeto de lei que traz novamente o valor à salvaguarda do patrimônio cultural nosso, que são os ranchos de pesca. Ele dá a oportunidade da regularização e construção dos ranchos. Isso é uma parceria que a gente buscou junto com a SPU, que é a Superintendência do Patrimônio da União, depois de muitas conversas. Isso eu agradeço muito ao meu marido, porque ele tem esse projeto já funcionando na Palhoça, e em Florianópolis ele vem funcionando muito bem. E o vereador Anderson, em Balneário Camboriú, replicou para Balneário o copia e cola do nosso projeto, que vem dando certo. Nós precisamos novamente dar dignidade aos pescadores, porque quando a gente vem aqui para o canal, o Lance Itapema, a gente tem aqui um escritório, a gente tem tudo, um podcast montado. O pescador hoje ele não tem mais espaço. Hoje ele perdeu os seus espaços, ele não tem onde guardar os seus petrechos de pesca, ele não tem onde colocar a sua canoa. E a pesca artesanal, tem um valor inestimável para Bombinhas. Ela atrai hoje. O turista vem na baixa temporada de maio a julho para acompanhar os arrastos de praia, que é lindo. Então, nós precisamos valorizar essa atividade econômica, porque além de a gente valorizar o nosso patrimônio cultural, a nossa economia, porque é uma forma de fortalecimento da economia também. Imagina esse pescador, ele poder guardar os seus petrechos de pesca, botar ali a sua canoa e receber o turista. Ali pela manhã ele tomar um café com o turista, ele poder cobrar isso do turista. O turista quer isso. Costão do Santinho é um grande exemplo, onde nós temos lá um resort, onde o proprietário ele mantém esses ranchos. E é bem nesse período que seu Marcon, que ele mais recebe turismo no seu resort, porque essas pessoas querem acompanhar a atividade. É lindo. Então a gente precisa salvaguardar. Nós temos, então, voltado para a pesca, esse projeto já de minha autoria, protocolado e sancionado na Câmara de Vereadores. Então, nós vamos aplicá-lo, que infelizmente o poder público não está fazendo. O município que diz que enaltece o pescador, o prefeito faz uma festa do Festival do Mar, mas ele dá um parecer, e isso eu vou falar agora um testemunho real. Nós temos um pescador reconhecido pelo Patrimônio da União, a SPU, que ele é sim um pescador, subsiste da pesca, e a prefeitura negou o seu direito de construir um rancho. Negou. Ou seja, como é que ela vai valorizar a atividade? E conforme a legislação federal, as comunidades tradicionais pesqueiras têm direito
a construção. Então, a gente vai garantir o direito dessas comunidades tradicionais pesqueiras e outra questão também, que também é de minha autoria, que encaminhei ao executivo, porque tem que ser atribuição dele, encaminhei como um anteprojeto, que é o Fundo de Amparo ao Pescador. O agricultor, tu pode ver, quando tem algum problema climático, que ele perde a sua safra, o governo sempre subsidia, ajuda com a compra de sementes e tudo mais. Nós precisamos criar esse fundo para o nosso pescador, para o nosso maricultor. E nós temos meios disso, porque existe um imposto que é o recolhido, que é o imposto de marinha. Então, esse imposto ele volta para o município. E o município gasta em qualquer coisa, vamos dizer assim. Ele tem que ser voltado, essa parcela, para fortalecimento da pesca dessas comunidades tradicionais pesqueiras. Então, é essa a nossa proposta. Fortalecimento e fomento, trazer tecnologias, investimento também em projetos voltados para a pesca, contratar um engenheiro de pesca, porque planejamento não é o meu governo que tem que fazer, tu tem que fazer para deixar para o próximo e para o próximo, para o próximo. A gente tem que pensar a política não na minha gestão, mas sim na geração futura. Então é isso que a gente tem para a pesca. Próxima, Um, olha só. Vamos falar de educação? Existe um projeto ah, dentro do seu plano de governo, candidata, que contemple a construção de novas escolas ou centros de educação infantil? existe, nós precisamos urgentemente, porque existe uma demanda reprimida, tanto na vaga de creche, o ensino médio, fundamental, nós precisamos construir novas unidades. Dentro do nosso plano, a valorização da mão de obra, né, dos nossos servidores da educação, desde a merendeira, da professora, da monitora, da coordenadora pedagógica, do psicólogo também na rede de ensino, nós precisamos também desse fortalecimento. E também trazer as novas tecnologias, porque a gente hoje tem a possibilidade de qualificar muito melhor a nossa educação e também trazendo agora a opção que eu venho batendo nessa tecla. Os pais têm que ter o direito de escolher se o filho vai ficar em tempo integral ou não, porque tem famílias hoje que têm só aquele período com condição de ficar com seus filhos. Então a gente quer poder devolver esse direito aos pais. Mas sim, ampliação das unidades de ensino, ampliação, reformas das já existentes e também modernização de todas elas. Próxima pergunta. 3, adoro 3. Caso eleita, pretende discutir o novo plano diretor ou seguir com o atual vigente? Eleita sendo, que assim seremos, vamos sim chamar todos os nichos. A gente precisa rever a questão do código de postura, código de obras, Acabou o mas tempo. Acabou o tempo. ia ser tão bom É. essa pergunta. E acabou que eu fiquei tão entretida aqui com a outra resposta da educação, que a mãe pensa logo na creche, né, fiquei ali entretida, acabou que não avisei do minuto final. Sem problema. Mas, candidata, você tem 5 minutos para fazer as suas considerações finais. A sua câmera é essa câmera aqui, eu vou colocar no cronômetro, iniciando agora. Débora, eu posso então usar já para. Vou responder um pouquinho, assim, ó, não é só para aquela pergunta, mas para todas as próximas que a gente, né, vai vir a responder ao longo do tempo para a nossa população. Tudo que a gente fizer no nosso governo vai ser em conjunto com a população. Primeiro de tudo, o que vai acontecer na nossa administração é que não vai mais existir o medo, a mão de um governo que persegue, que por não concordar com a gestão, tem o seu direito de fala cerceado. Não vai ter mais aquele funcionário que é obrigado a perseguir o outro. Nós vamos ter a liberdade e o respeito devolvido à nossa gente. Então, é com essa proposta. Então, respondendo à anterior, nós vamos construir com a população, fortalecendo todos os nichos, porque aqui ninguém é inimigo de ninguém. O ambientalista vai ser amigo, sim, do construtor, porque tem um construtor hoje que ele é consciente, ele respeita o meio ambiente. Então, o que a gente vai fazer? Fortalecer essas pessoas que respeitam a cidade e não aquelas que são beneficiadas porque são amigos do rei, que infelizmente muitos pagam por conta desses. Então, essa é a nossa proposta: trazer liberdade e respeito, a valorização do nosso servidor público, que hoje é tão taxado, porque todo mundo diz, porque servidor público é malandro. Não. Nós temos servidores públicos capacitados, técnicos, mas infelizmente são desvalorizados, tanto no seu emprego, no seu salário, na capacitação, que não vem sendo dada como deveria ser. Então é isso, é o respeito ao patrimônio público, ao dinheiro
ou porque não existe dinheiro público, é do pagador de impostos, aos nossos impostos. Então é o fortalecimento da educação e principalmente, agora eu vou trazer aqui para o saneamento básico, porque uma cidade como Bombinhas, em 12 anos não ter valorizado o saneamento básico, e a gente sabe que saneamento básico, ele prima para todas as outras economias, ele fortalece, ele traz saúde, ele traz qualidade e bem-estar. A gente vai fortalecer e é o nosso principal ponto. Trazer dignidade, respeito, libertação, priorizar o saneamento básico, fortalecer as nossas economias de base, a nossa população que fica o ano todo trabalhando. É isso, é um governo participativo. E eu e o Alemão, e toda a bancada do PL, junto com o governador Jorginho Melo, com todos os nossos deputados federais, estaduais, senador, nós vamos construir isso. Não é o que eu quero fazer, é o que a população quer que eu e o Alemão façamos. E essa é a nossa proposta de governo. E eu tenho certeza, Débora, que nós vamos administrar Bombinhas, porque hoje existe uma maioria silenciosa. E hoje nós vamos à rua por ela. Nós não vamos botar pessoas carregando bandeira, fazendo estardalhaço, ninguém é obrigado a nada. Nós estamos indo por ela. Então, essas que mandam mensagem dizendo: Isa, estamos juntos, eu só não posso me manifestar porque o meu sobrinho é empregado na prefeitura, o meu comércio que pode fechar. Não se preocupe. Eu, o Alemão, o nosso time de vereadores, a gente vai na rua por vocês. E é por vocês que a gente se colocou à disposição para valorizar novamente a nossa gente, trazer liberdade e respeito. E dia 6 de outubro, com certeza, é 22. Ainda tem 1 minuto. Ah, vamos lá então. Agradecer as pessoas, o pessoal que está em casa, ainda tem 1 Agora, minuto. agora eu quero fazer um agradecimento especial a toda a minha população que nos ouve, mas principalmente agora eu preciso enaltecer o trabalho da Lança Itapema. População de Bombinhas sabe do que eu estou falando, Débora, porque hoje nós temos uma dificuldade de levar a verdade. Muitas pessoas falam assim: Isa, quando eu quero saber a realidade de Bombinhas, eu vou na tua rede social, porque hoje existe um monopólio. Nós somos governados por um ditador hierárquico, uma oligarquia, que persegue, que obriga as pessoas a segui-lo, a curti-lo, a comentar. E, infelizmente, os meios de comunicação foram dominados. Perdemos a nossa única rádio comunitária, que era a Rádio Mariscal, que levava informação. Hoje, os perfis, né, seria informativos, eu boto entre aspas, porque não são, são mais de fofoca, são todos dominados hoje por pessoas da base. Então, hoje, ter esse espaço no Lance Itapema é muito bom para nós. Eu sei que todos os outros candidatos vão falar a mesma coisa. E muito obrigada, muito obrigada. Eu agradeço em meu nome e da população por poder trazer a realidade e a verdade sobre Bombinhas. Obrigada, Isabela, pela sua participação, por ter aceitado participar da nossa sabatina aqui, né? Muito obrigada mesmo pela sua presença. E a você que está em casa nos assistindo ou no trabalho, que assistiu essa sabatina, já compartilha esse link com quem você acha que precisa assistir, né, esse conteúdo. O Lance Itapema está com essa série de sabatinas com os candidatos à Prefeitura de Bombinhas que começou nesta terça-feira e segue até a próxima sexta. E amanhã nós teremos aqui no nosso estúdio a candidata à Prefeitura de Bombinhas, Jadina Matias, do Partido Novo, a partir das 10 horas da manhã. E eu conto com a sua participação. É o Lance e Você nas eleições 2024.